Você vai saber agora de onde surgiu a maldade da raça humana. Estamos começando agora a ler Gênesis capítulo 6, versículo 1. Tínhamos falado sobre Caim. A maldade de Caim veio da inveja, contra o seu próprio irmão, que fez com que ele se tornasse um assassino. A maldade tomou conta do coração do homem desde o Éden, quando Adão e Eva deram ouvidos à serpente e praticaram o que era mal. Aí veio a grande maldade no coração da raça humana. Diz assim, capítulo 6, versículo 1. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, versículo 2, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas, então escolheram elas e quiseram casar com elas. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. Olha só o que Deus falou. O homem perdeu o direito de viver para sempre. Nós fomos feitos para nos tornarmos eternos aqui. Não iríamos morrer, porque estávamos junto de quem? De Deus. Mas o pecado fez com que nos afastássemos dele e, pior, herdássemos a maldade humana dentro de nós. E não é isso que acontece até os dias de hoje? A maldade veio no nosso ser, brotou dentro de nós e habita conosco. Muitos não sabem nem que são tão perversos da maneira que são. E você tem visto que nos dias atuais essa maldade tem se multiplicado tanto que é impossível de você acreditar nas barbaridades que nós, seres humanos, somos capazes de fazer. E existe meio de acabar com essa maldade? Existe, mas para isso cada um de nós tem que agir consigo mesmo. Porque essa maldade não foi Deus que colocou dentro de nós, não. Cada um de nós tivemos posse dela através da natureza de Adão e Eva, a natureza do pecado. O desejo de pecar, o desejo de fazer coisas erradas, habitou lá e habita aqui dentro de nós até hoje. Os nossos sentimentos são terríveis, sentimentos de coisas tão fortes que nós nem conseguimos imaginar, nem sonhar que somos capazes de fazer. Hoje você vê tantas barbaridades entre a própria família, não é em outro lugar não, dentro da própria família. Você consegue ver coisas horríveis e você até pergunta como é que um ser humano foi capaz de fazer essa coisa horrível com o outro, de praticar isso. Você não consegue entender. Sabe por quê? Porque é a maldade que está dentro da raça humana. Então toda a raça humana é possuída dessa maldade. E Deus, diz aqui, teve que parar o homem por um tempo de vida, senão seria muito pior. Imagine, ele falou aqui, não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, que foi naquela época, eles não viverão mais do que 120 anos. Olha aí, Deus foi obrigado a colocar um prazo de validade para cada um de nós. Deu uma data para o ser humano viver. Então você vê que as pessoas vivem 100, 110, para por ali. Porque existe um tempo de vida. Porque imagina se nós vivêssemos 900 anos, como viviam os outros. O que não seria? A destruição que não seria? Com essa natureza que nós temos, que é a natureza da maldade, a natureza da inveja, do ciúme, do ódio, a natureza que tem o prazer de matar até os seus próprios entes queridos. A natureza que tem desejo de fazer barbaridades com crianças. Uma natureza tão terrível que quando descobrimos, nós temos medo dela. Imagina como é terrível. Veja o que Deus viu quando Deus olhou para aquilo ali
e viu que o homem era, você vai ver que Deus se arrependeu de ter nos criado. Mas nós estaremos falando nos próximos vídeos sobre isso e você vai ver como foi triste Deus descobrir que Ele nos formou para darmos um resultado maravilhoso e nos tornamos isso que somos. Estaremos falando com todos vocês, mas nos próximos vídeos, ok?